Faixa 3. Felicidade é resolver problemas. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo para não se atrasar, passar meia hora suando que nem um porco na esteira, depois ter que tomar banho antes do trabalho para não empestear o escritório inteiro com o seu fedor. Quando você resolve o problema de não passar tempo suficiente com seu parceiro, decidindo que vão sair juntos toda quarta-feira, está gerando novos problemas, como pensar em algo que os dois não odeiem para fazer toda quarta-feira, conferir se tem dinheiro para ir a bons restaurantes, redescobrir a química e a chama que sentem ter perdido e desvendar a logística de transar em uma banheira minúscula com espuma demais. Os problemas nunca acabam. Eles apenas são substituídos ou atualizados. A felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação. É uma atividade, não algo que você recebe de forma passiva, que descobre magicamente numa lista do BuzzFeed ou em algum guru. Ela não surge quando você finalmente ganha o suficiente para construir mais um cômodo na sua casa. Ela não está esperando por você em algum lugar, alguma ideia, algum emprego, nem num livro, aliás. Felicidade é um exercício constante, porque resolver problemas é um exercício constante. As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã, e assim por diante. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver. Às vezes são problemas simples. Comer bem, viajar, zerar o jogo que você acabou de comprar. Outras vezes, porém, são problemas abstratos e complexos. Manter um bom relacionamento com sua mãe, encontrar uma carreira em que se sinta confortável, criar um círculo de amigos fiéis. Sejam quais forem seus problemas, o conceito é o mesmo. Resolva-os e seja feliz. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida não é tão simples assim. Isso porque elas estragam tudo fazendo alguma dessas merdas. 1. Negação. Existem algumas pessoas que negam que os problemas sequer existam e, como negam a realidade, precisam se iludir e se alienar o tempo todo. Isso pode fazê-las se sentir bem a curto prazo, mas leva a uma vida de insegurança, neurose e repressão emocional. 2. Vitimização. Há quem prefira acreditar que nada pode fazer para resolver seus problemas. As vítimas tentam culpar os outros ou circunstâncias externas. Isso pode fazê-las se sentir melhor a curto prazo, mas leva a uma vida de raiva, desamparo e desespero. As pessoas negam e culpam os outros pelos próprios problemas simplesmente porque é fácil e provoca alívio, enquanto resolvê-los é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Culpa e negação dão barato. São uma fuga temporária dos problemas, o que proporciona uma sensação passageira de melhora. Há diversas formas de obter euforia, seja pela ingestão de substâncias como o álcool, seja pela sensação de altivez moral ao culpar os outros, ou pela emoção de uma aventura arriscada. Basear a vida em picos de euforia é superficial e improdutivo. Grande parte do mercado da autoajuda se sustenta em vender euforia, em vez de ensinar as pessoas a resolver problemas legítimos. Muitos gurus ensinam novas formas de negação e enchem o público de exercícios que causam bem-estar a curto prazo, mas que ignoram a raiz do problema. Lembre-se, nenhuma pessoa feliz de verdade tem necessidade de ficar diante de um espelho repetindo para si mesma que é feliz. Outro problema da euforia é que ela vicia. Quanto mais dependemos dela para sentirmos uma melhora em nossos problemas ocultos, mais recorremos a tal recurso. Assim, quase tudo pode se tornar um vício, dependendo do motivo pelo qual é usado. Todos temos nossos métodos preferidos para entorpecer a dor causada pelos problemas. E não há nada de errado nisso, desde que sejam usados em doses moderadas. Quanto mais evitamos e mais nos entorpecemos, mais doloroso será quando finalmente confrontarmos nossos problemas. Faixa 4. Sentimentos não são tudo isso que você pensa. Os sentimentos foram desenvolvidos em nosso organismo com um propósito específico, nos ajudar a viver e a nos reproduzir melhor. Só isso. São um mecanismo de resposta cuja função é nos alertar de que algo é provavelmente bom ou provavelmente prejudicial. Nada mais,
nada menos. Assim como a dor da queimadura ensina a não tocar o fogão aceso de novo, a tristeza de estar sozinho ensina a não repetir os comportamentos que causaram a solidão. Sentimentos são apenas sinais biológicos criados para empurrar as pessoas na direção de mudanças positivas. Olha, eu não estou tentando menosprezar a sua crise de meia-idade ou ainda não superado o trauma de quando seu pai alcoólatra roubou a sua bicicleta quando você tinha 8 anos. Mas, no final das contas, se você se sente mal, é porque o seu cérebro está indicando a presença de algum problema não abordado ou não resolvido. Em outras palavras, sentimentos negativos são um chamado à ação. Se você sente algo ruim, é porque precisa agir. Da mesma maneira, sentimentos bons são a recompensa por agir certo. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta aproveitá-la. Até que, como tudo mais, a sensação boa desaparece porque sempre surgem mais problemas. Sentimentos fazem parte da equação da vida, mas não são a única variável. Não é porque algo causa uma sensação boa que é bom. Não é porque algo causa uma sensação ruim que é ruim. Sentimentos são apenas sinalizadores, conselhos dados pela neurobiologia, não ordens. Portanto, nem sempre devemos confiar neles. Pelo contrário, acho que precisamos criar o hábito de questioná-los. Muita gente é ensinada a reprimir as emoções por diversas razões pessoais, sociais ou culturais, sobretudo as negativas. Só que, infelizmente, negar os sentimentos negativos é negar vários dos mecanismos de resposta que ajudam a resolver problemas. Como resultado, muitos dos indivíduos reprimidos têm dificuldade em lidar com os problemas ao longo da vida. E, se não conseguem resolver seus problemas, não têm como ser felizes. Lembre-se, a dor tem um propósito. No entanto, há também quem se identifique demais com as emoções. Tudo se justifica apenas porque a pessoa se sentiu assim. Eu quebrei seu para-brisa, mas foi porque eu estava com ódio, não pude evitar. Ou, eu larguei a faculdade e me mudei para o Alasca porque eu senti que era o certo a fazer. Tomar decisões com base apenas no que o seu coração manda, sem o auxílio da razão para se manter na linha, é pedir para dar merda. Sabe quem baseia a vida nas emoções? Crianças de 3 anos. Cachorros. Sabe o que mais crianças de 3 anos e cachorros fazem? Cagam no tapete. A obsessão e a atenção exagerada aos sentimentos sempre falham pela simples razão de que sentimentos não duram. O que nos faz feliz hoje não nos fará amanhã, porque a nossa biologia sempre vai demandar algo mais. A fixação pela felicidade inevitavelmente nos leva a uma busca incessante por outra coisa. Uma casa nova, um relacionamento novo, mais um filho, mais um aumento. E, apesar de todo o nosso esforço, acabamos nos sentindo do mesmo jeito que no começo, insuficientes. Os psicólogos às vezes se referem a esse conceito como a esteira hedonista. A ideia de que estamos sempre nos esforçando para mudar a nossa vida, mas na verdade nunca nos sentimos muito diferentes. É por isso que nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com quem você se casa é a mesma com quem você briga. A casa que você compra é a mesma que você reforma. O emprego dos seus sonhos é o mesmo que vai estressá-lo. Tudo vem com um sacrifício embutido. Ou seja, o que nos faz bem vai inevitavelmente nos fazer mal também. O que ganhamos também é o que perdemos. O que nos proporciona experiências positivas definirá também as negativas. Esse conceito é difícil de engolir. Nós gostamos de pensar que existe uma felicidade derradeira a alcançar. Gostamos de pensar que é possível alcançar um alívio permanente do sofrimento. Gostamos de pensar que é possível se sentir para sempre pleno e satisfeito com a vida. Mas não é. Faixa 5. Escolha suas batalhas. Se eu lhe perguntar o que você quer da vida e você disser algo como quero ser feliz, ter uma família maravilhosa e um emprego de que eu goste. Essa é uma resposta tão comum e previsível que não significa nada. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo quer ter uma vida sem preocupações, feliz e fácil, se apaixonar, ter relacionamentos incríveis, parceiros sexuais fantásticos, ser lindo, ganhar dinheiro, ser popular, respeitado, admirado e tão foda que as multidões se abrirão como o mar vermelho quando você passar. Todo mundo quer isso. É fácil querer isso. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é: qual dor você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar? Porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro. Por exemplo, muita gente quer ter a melhor sala do escritório e ganhar rios de dinheiro. Mas não é qualquer um que está disposto a trabalhar 60 horas por semana, fazer longos trajetos indo e voltando do escritório, preencher uma montanha de papelada odiosa e vencer hierarquias corporativas arbitrárias só para escapar dos opressores cubículos infinitos. Muitas pessoas querem o melhor sexo do mundo e um relacionamento incrível, mas nem todas estão dispostas a enfrentar as DRs, os silêncios constrangedores, a mágoa e o drama psicológico necessários para construir isso. Então,
se conformam. Elas se conformam e passam anos se perguntando: poderia ser diferente? Até que a pergunta passa a ser: poderia ser com alguém diferente? E quando os papéis são assinados e o cheque da pensão está preenchido, pensam: por quê? Se não foi porque você tinha padrões e expectativas baixos 20 anos atrás, então foi por quê? Porque a felicidade exige esforço. Ela se origina dos problemas. A alegria não brota do chão como margaridas e arco-íris. Satisfação e propósitos genuínos, sérios e duradouros, devem ser conquistados pela escolha e pela maneira como conduzimos nossas batalhas. Sofra você com ansiedade, solidão, toque ou um chefe imbecil que estraga metade do seu dia, a solução é aceitar e mergulhar ativamente nessa experiência negativa. Não evitá-la, não fugir dela. Muita gente quer ter um corpo maravilhoso, mas ninguém consegue isso sem passar pela dor e pelo cansaço físico de gastar horas e horas dentro de uma academia ou calcular tudo o que come, planejando sua vida em minúsculas porções. Há quem queira abrir um negócio, mas ninguém se torna um empreendedor bem-sucedido se não encontrar um jeito de avaliar o risco, a incerteza, os muitos fracassos, a quantidade insana de horas dedicadas a algo que pode render absolutamente nada. A maioria das pessoas quer encontrar um parceiro, mas ninguém conquista uma pessoa maravilhosa sem saber lidar com a turbulência emocional causada pelas rejeições exaustivas, com a tensão sexual reprimida e com a obsessão em olhar fixamente para um celular que nunca toca. Tudo isso faz parte do jogo do amor. É impossível ganhar sem jogar. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil e quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil, porém relevante. A pergunta que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas, vidas. É o que faz de mim quem eu sou, que faz de você quem você é. É o que nos define, nos distingue e, no final das contas, nos une. Durante boa parte da adolescência e início da vida adulta, tive a fantasia de ser músico. Mais especificamente, um astro do rock. Sempre que ouvia um solo de guitarra sensacional, fechava os olhos e me imaginava no palco, tocando sob os gritos da multidão, enlouquecendo as pessoas com o esplendor do meu dedilhado. Eu me perdia nessa fantasia por horas a fio. Para mim, a questão nunca foi se eu tocaria para multidões histéricas, e sim quando. Eu tinha tudo planejado. Só estava esperando até poder investir a energia e o esforço necessários para chegar lá e deixar minha marca. Primeiro, tinha que terminar a escola. Depois, ganhar dinheiro para comprar a guitarra. Aí, precisava encontrar tempo para praticar. Depois, fazer contatos e começar o meu primeiro projeto. E depois, nada. Apesar de eu ter passado metade da vida fantasiando, esse sonho nunca se tornou realidade. E foi preciso muito tempo e muita luta para que eu finalmente descobrisse por quê. Eu não queria aquilo de verdade. Minha paixão era pelo resultado. Eu, lá no palco, colocando minha alma na música. As pessoas aplaudindo. Eu arrasando. Mas não pelo processo. E por causa disso, fracassei. Várias vezes. Sinceramente, eu nem tentei o suficiente para fracassar. Eu mal tentei. O esforço diário de praticar, a logística de encontrar uma banda e ensaiar, a dificuldade de arranjar shows e fazer as pessoas aparecerem e se interessarem, as cordas arrebentadas, o amplificador estourado, os 20 quilos de equipamentos que eu precisaria levar de lá para cá sem carro. O sonho é imenso e a escalada até o topo é interminável. O que eu levei muito tempo para descobrir é que eu não gostava muito de escalar, eu só gostava de me imaginar no cume. Segundo a narrativa cultural dominante, eu decepcionei a mim mesmo. Eu sou um desistente, um perdedor, eu não tenho talento. Eu abri mão do meu sonho e talvez tenha sucumbido à pressão social. Mas a verdade é muito menos interessante que essas explicações. A verdade é que eu achei que eu queria uma coisa, mas não queria. Fim de papo. Eu queria a recompensa e não as dificuldades. Eu queria o resultado e não o processo. Eu não era apaixonado pela luta, e sim pela vitória. E a vida não funciona assim. Você é definido pelas batalhas que está disposto a lutar. As pessoas que gostam da batalha da academia são aquelas que participam de triatlos, têm barriga de tanquinho e conseguem levantar um carro. As pessoas que gostam das longas horas de trabalho e da política de ascensão na hierarquia corporativa são as que chegam rapidamente ao topo. As pessoas que gostam das tensões e incertezas do estilo de vida do artista faminto são, no final das contas, as que chegam aos palcos. Isso não tem nada a ver com força de vontade ou coragem. Não é a repetição da ladainha "não há vitória sem dor".
É o componente mais simples e básico da vida. As batalhas determinam as conquistas. Os problemas criam a felicidade, junto com os problemas um pouco menores e mais atualizados. Veja bem, trata-se de uma interminável espiral ascendente. Se você acha que em algum momento terá permissão para parar, infelizmente não entendeu nada, porque a alegria está na subida. Pasta 3. Faixa 1. 3. Você não é especial. Quero falar sobre um conhecido meu, vamos chamá-lo de Jimmy. Jimmy estava sempre envolvido em vários projetos. Sempre que perguntavam o que ele estava fazendo, Jimmy falava sobre a consultoria que estava prestando para alguma empresa, descrevia um promissor aplicativo de saúde para o qual vinha buscando investidores, falava de um evento beneficente em que faria um discurso ou contava sobre a ideia milionária que tivera para uma bomba de combustível mais eficiente. O cara não parava, estava sempre ligado, e se você desse papo, o Jimmy continuaria eternamente mostrando como era fenomenal o seu trabalho e como eram brilhantes suas ideias, despejando em cima de você tantos feitos pessoais que mais parecia estar sendo entrevistado na TV. Jimmy era pura positividade o tempo todo, sempre alçando novos voos, sempre a um passo de mais uma conquista. Um verdadeiro cara que põe a mão na massa. O problema era que Jimmy também era um completo parasita. Muito papo e nenhuma ação. Passava a maior parte do tempo chapado e gastava em bares e restaurantes sofisticados tanto quanto investia em suas ideias de negócios. Jimmy era um sanguessuga profissional. Vivia do dinheiro suado da família, que ele enrolava, assim como fazia com o restante da cidade, com falsas ideias de futura glória no ramo da tecnologia. Claro, às vezes ele fazia algum esforço simbólico, pegava o celular e ligava para algum figurão na cara de pau, se valendo de todos os nomes famosos que lhe vinham à mente, mas nada concreto acontecia. Nenhum dos seus empreendimentos se tornou realidade. O cara continuou nessa por anos, sendo sustentado por namoradas e por parentes cada vez mais distantes até quase completar 30 anos. E o mais doido nisso tudo era que Jimmy tinha orgulho disso. Sua autoconfiança chegava ao nível do delirante. Quem ria dele ou desligava na sua cara estava na percepção de Jimmy, perdendo a maior oportunidade da vida. Quem apontava o ridículo de suas ideias era ignorante e inexperiente demais para entender a sua genialidade. Quem expunha o seu estilo de vida parasitário era um invejoso, uma pessoa amarga que cobiçava o seu sucesso. Jimmy ganhava algum dinheiro, mas, em geral, pelos meios mais desonestos, como vender a ideia de outra pessoa como se fosse dele, enrolar alguém para conseguir um empréstimo ou, pior, convencer alguém a lhe dar participação numa startup. Às vezes, conseguia até que lhe pagassem para dar palestras, sobre o que eu não consigo nem imaginar. A pior parte era que Jimmy acreditava nas mentiras que contava. Seu delírio era tão indestrutível que era até difícil ter raiva dele. Chegava a ser um caso fascinante, na verdade. Em algum momento, na década de 1960, desenvolver uma autoestima alta, ter uma boa autoimagem e se sentir bem consigo mesmo, virou moda na psicologia. Pesquisas concluíram que as pessoas que se consideravam admiráveis tendiam a se sair melhor e ter menos problemas. Muitos estudiosos e legisladores da época acreditaram que aumentar a autoestima da população geraria benefícios sociais tangíveis: redução da criminalidade, melhora no desempenho acadêmico, geração de novos empregos, diminuição de déficits no orçamento. Como resultado, a partir da década seguinte, de 1970, práticas relacionadas à autoestima começaram a ser ensinadas aos pais, reforçadas por terapeutas, políticos e professores, além de serem instituídas na política educacional. Por exemplo, as notas de crianças com baixo desempenho eram elevadas artificialmente para que não se sentissem tão mal. Prêmios por participação em aula e troféus foram inventados para diversas atividades banais ou obrigatórias. As crianças recebiam deveres de casa inúteis, como escrever as características que as tornavam especiais ou suas 5 maiores qualidades. Pastores e sacerdotes diziam às suas congregações que cada um ali era especial aos olhos de Deus, que todos estavam destinados a se destacar e a superar a mediocridade. Surgiram seminários empresariais e motivacionais entoando o mesmo mantra paradoxal: cada um de nós pode ser excepcional e extremamente bem-sucedido. Hoje, uma geração depois, temos os resultados para avaliar. Não somos todos excepcionais. No fim das contas, se sentir bem consigo mesmo não significa nada, a não ser que você tenha um bom motivo para isso. Hoje, sabemos que adversidade e fracasso são muito úteis e até mesmo necessários para o desenvolvimento de adultos determinados e bem-sucedidos. Hoje, sabemos que fazer as pessoas acreditarem que são excepcionais e se sentirem bem consigo mesmas sem fundamento não cria uma população de Bill Gates e Martin Luther Kings. Cria uma população de Jimmys.
Jimmy, o delirante das startups. Jimmy, que fumava maconha todo dia e não era bom em nada, exceto em se gabar e acreditar nas próprias mentiras. Jimmy, o tipo de cara que gritava com os sócios por serem imaturos e depois estourava o cartão de crédito da empresa no Le Bernardin para impressionar modelos russas. Jimmy, que já estava ficando sem estoque de tias e tios a quem recorrer para pedir empréstimos. Sim, esse Jimmy confiante e cheio de autoestima. O Jimmy que passava tanto tempo exibindo competência que esquecia de, realmente fazer alguma coisa. O problema com o movimento pró-autoestima é a crença de que podemos medir a autoestima pelos sentimentos positivos das pessoas em relação a si mesmas. No entanto, para se ter uma noção verdadeira e precisa do valor de um indivíduo, é preciso avaliar como ele se sente em relação aos seus aspectos negativos. Se uma pessoa como Jimmy se sente o fodão 99,9% do tempo, mesmo que sua vida esteja chafurdando na mais absoluta merda, como isso pode ser um método de aferição válido para decretar que sua vida é bem-sucedida e feliz? O Jimmy é arrogante. Ou seja, ele julga merecer todas as mil maravilhas de mão beijada, acredita que merece ser rico sem trabalhar, ser querido e ter boas relações sem ajudar ninguém, ter um estilo de vida incrível sem sacrificar nada. Gente como Jimmy é tão obcecada em se sentir bem consigo mesma que consegue se iludir e acreditar que está realizando feitos notáveis mesmo sem mover um dedo. Esse tipo de gente vê a si mesmo arrasando no palco quando na verdade está fazendo papel de bobo. Essas pessoas acreditam ser bem-sucedidas, fundadoras de startups, quando na verdade nunca tiveram sucesso em nenhum empreendimento. Elas se auto-intitulam life coaches e cobram para ajudar os outros do alto de seus 25 anos preenchidos por 0 conquistas significativas. Gente arrogante exala autoconfiança em níveis irreais. Isso pode ser atraente para outros, pelo menos por um tempo. Em alguns casos, a autoconfiança infundada é contagiante e ajuda as pessoas à sua volta a se sentirem mais confiantes também. Devo admitir que, apesar de todas as trapalhadas, Jimmy era uma boa companhia para sair. Você se sentia indestrutível perto dele. O problema da arrogância é que pessoas assim precisam se sentir bem consigo mesmas o tempo todo, mesmo que à custa dos outros. E, como é uma necessidade constante, as pessoas arrogantes acabam gastando a maior parte do tempo pensando no próprio umbigo. Afinal de contas, não é simples se convencer de que seu peido não fede, ainda mais se você é um grande bosta. Depois que a pessoa começa a achar que tudo que acontece na vida dela lhe confere ainda mais importância, é extremamente difícil livrá-la desse padrão de pensamento. Qualquer tentativa de ser razoável é vista como mais uma ameaça à sua superioridade por parte de alguém que não consegue aceitar tamanho talento, inteligência, beleza, sucesso. O arrogante forma uma bolha narcisista ao redor de si mesmo, distorcendo todo e qualquer evento para manter a retroalimentação. Pessoas arrogantes têm apenas 2 formas de ver os acontecimentos da vida, ambas relacionadas à sua grandeza, reafirmação ou ameaça. Se algo de bom acontece a elas, é fruto de algo incrível que fizeram. Se algo de ruim acontece, é porque alguém está com inveja, tentando derrubá-las. A arrogância é impenetrável. Pessoas desse tipo se convencem de qualquer coisa para alimentar sua sensação de superioridade. Precisam manter a fachada mental de pé a qualquer custo, mesmo que às vezes isso as obrigue a ser física ou emocionalmente violentas. Mas a arrogância é uma estratégia falha. É apenas mais uma forma de euforia. Não é felicidade. Para medir o verdadeiro valor de uma pessoa, o importante não é avaliar como ela vê as experiências positivas, e sim as negativas. Uma pessoa como Jimmy se esconde dos problemas ao inventar sucessos fictícios para si mesmo. E por não conseguir enfrentar seus problemas, por melhor que se sinta consigo mesma, essa pessoa é fraca. Aquele que nutre uma boa autoestima verdadeira enxerga com honestidade as partes negativas de si mesmo. Sim, às vezes sou irresponsável com dinheiro. Sim, às vezes exagero meu próprio sucesso. Sim, sou muito dependente do apoio dos outros, eu deveria ser mais autossuficiente. E age a fim de se aprimorar. O arrogante, porém, é incapaz de melhorar a própria vida de forma duradoura ou significativa, pois não reconhece os próprios problemas aberta e honestamente. Ele busca euforia após euforia e chega a níveis cada vez mais elevados de negação. No entanto, em algum momento, a realidade bate à porta e os problemas ocultos reaparecem. É só uma questão de tempo e de quão doloroso será. Faixa 2. Um dia a casa cai. Eram 9 da manhã e eu estava na aula de biologia. A cabeça deitada sobre os braços, cruzados na mesa, olhando para o ponteiro dos segundos do relógio. Cada tique sincopado com a explicação tediosa do professor sobre cromossomos e mitose. Como todo bom adolescente de 13 anos que se vê preso numa sala abafada e iluminada por luz fluorescente, eu estava entediado. Bateram a porta. O Sr. Price, vice-diretor da escola, enfiou a cabeça na sala. "Desculpe interromper, Mark. Você pode vir aqui um instante?"
Ah, e traga suas coisas. Que estranho, pensei. O normal era os alunos serem mandados ao escritório do diretor. O diretor raramente ia até as salas. Recolhi o meu material e saí. O corredor estava vazio, centenas de portas de armários bege convergiam no horizonte. Mark, pode me levar até o seu armário, por favor? Tudo bem, falei, e comecei a andar até lá como uma lesma de calça jeans larga, cabelo desgrenhado e camisa do Pantera grande demais. Chegamos ao meu armário. Abra, por favor, ordenou o Sr. Price. Obedeci. Ele ficou na minha frente e pegou meu casaco, minha bolsa com uniforme de educação física, minha mochila, enfim, tudo que tinha no armário, menos alguns cadernos e lápis. Venha comigo, por favor, disse ele, sem olhar para trás. Comecei a ficar nervoso. Fui com ele até o escritório do diretor. Chegando lá, o Sr. Price me mandou sentar, depois fechou a porta e a trancou. Foi até a janela e fechou as cortinas. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo não era uma simples conversa. O Sr. Price se sentou e revirou meu material em silêncio, verificando bolsos, abrindo zíperes, sacudindo as roupas de educação física e jogando-as no chão. Sabe o que estou procurando, Mark? Perguntou ele, sem olhar para mim. Não, falei. A palavra me deixou num estado que era um misto de atenção e nervosismo. Drogas? Gaguejei. De que tipo? Ele me lançou um olhar severo. Não sei de que tipo você tem, retrucou, abrindo um fichário e verificando os bolsinhos para canetas. O suor brotava de todos os meus poros, nas palmas das mãos, nos braços, no pescoço. Minhas têmporas começaram a latejar quando o sangue subiu para o rosto e depois para o cérebro. Como todo bom adolescente de 13 anos acusado de portar narcóticos e levá-los para a escola, eu queria sair correndo dali e me esconder. Não sei do que você está falando, protestei num tom muito mais humilde do que gostaria. Senti que deveria transmitir mais confiança. Ou talvez não, talvez devesse estar com medo. As pessoas demonstram mais medo ou mais confiança quando estão mentindo? Porque eu queria demonstrar o oposto. Bom, minha insegurança aumentou, pois o medo de parecer inseguro me deixou mais inseguro ainda. A merda do círculo vicioso infernal. Isso é o que vamos ver, disse ele. Então ele voltou a atenção para minha mochila, que aparentemente tinha 100 bolsos, cada qual com objetos adolescentes mais bobos. Canetas coloridas, bilhetinhos passados durante a aula, CDs do começo dos anos 90 com a caixinha rachada, marcadores secos, um velho bloco de desenhos sem metade das páginas, inutilidades, poeira e fiapos acumulados durante toda uma existência enlouquecedoramente monótona no ensino fundamental. Meu suor devia estar jorrando à velocidade da luz, e o tempo se prolongava e se dilatava de tal forma que os poucos segundos naquele relógio da aula de biologia tinham se transformado em éons. Cada minuto suficiente para crescer, envelhecer e morrer. Somente eu, o Sr. Price e minha mochila sem fundo. Em algum momento da era mesolítica, o Sr. Price terminou de revisar a mochila. Sem ter encontrado nada, parecia nervoso. Virou a mochila de cabeça para baixo, deixando cair tudo no chão e começou a suar tanto quanto eu. Só que, se no meu caso era pavor, o que ele sentia era raiva. Nada de drogas hoje, hein? Ele tentou parecer casual. Não, eu tentei também. Ele espalhou minhas coisas, separando cada item e os reunindo em pequenas pilhas ao lado do meu uniforme de educação física. Meu casaco e minha mochila estavam agora esvaziados e murchos em seu colo. Ele suspirou e olhou para a parede. Como todo bom adolescente de 13 anos trancado numa sala com um homem que acabou de jogar suas coisas no chão furiosamente, eu queria chorar. O Sr. Price analisou os itens espalhados. Nada ilícito ou ilegal, nenhum narcótico, nem mesmo algo que infringisse as regras da escola. Ele suspirou e depois jogou no chão também o casaco e a mochila. Então se inclinou e apoiou os cotovelos nos joelhos e o rosto na altura do meu. Mark, vou lhe dar uma última chance de ser sincero comigo. Se você for sincero, vai ser muito melhor para você. Se estiver mentindo, vai ser muito pior. Como se ouvisse a minha deixa, eu engoli em seco. Agora, diga a verdade, exigiu o Sr. Price. Você trouxe drogas para a escola hoje? Tentando conter as lágrimas, os gritos querendo escapar pela garganta, encarei meu torturador e em tom de súplica, louco para me livrar daquele horror adolescente, respondi. Não, eu não tenho nenhuma droga, não faço a menor ideia do que você está falando. Tudo bem, disse ele sugerindo rendição. Pode pegar suas coisas e voltar para a aula. Ele deu uma última olhada para a mochila vazia, jogada como uma promessa quebrada no chão de sua sala. Então, casualmente, pisou de leve na mochila. Uma última tentativa desesperada. Esperei ansiosamente que ele se levantasse e saísse, e assim eu poderia seguir com a minha vida e esquecer aquele pesadelo. Mas o pé dele encostou em alguma coisa. O que é isso? Perguntou o Sr. Price, dando umas pisadinhas. Isso o quê? Ainda tem alguma coisa aqui. Ele pegou a mochila e começou a tatear o fundo. A sala ficou embaçada aos meus olhos. Tudo ao redor oscilava. Eu era inteligente quando jovem, era simpático, mas também era um idiota. Digo isso no sentido mais amoroso possível. Eu era um idiota rebelde e mentiroso, irritado e cheio de ressentimento.
Aos 12 anos, modifiquei o sistema de segurança da minha casa usando ímãs de geladeira para sair escondido à noite. Meu amigo e eu colocávamos o carro da mãe dele em ponto morto e o empurrávamos até a rua para dirigir por aí sem acordá-la. Eu escrevia redações defendendo o aborto porque sabia que a professora de inglês era uma fanática religiosa. Outro amigo e eu roubávamos cigarros da mãe dele e os vendíamos atrás da escola. Eu abri um compartimento secreto no fundo da minha mochila para esconder maconha. Foi esse compartimento que o Sr. Price encontrou depois de pisar na minha droga escondida. Eu tinha mentido. E, como prometeu, o Sr. Price não pegou leve comigo. Algumas horas depois, como todo bom adolescente de 13 anos, algemado no banco traseiro de uma viatura policial, eu achava que a minha vida tinha acabado. E tinha mesmo, de certa forma. Meus pais me prenderam em casa. Eu não teria amigos no futuro próximo. Fui expulso da escola e terminaria o ano letivo estudando em casa. Minha mãe me fez cortar o cabelo e jogar fora todas as camisetas do Marilyn Manson e do Metallica, o que, para um adolescente em 1998, equivalia a ser condenado à morte por tosquice. Meu pai me arrastava para o trabalho de manhã e me fazia arquivar documentos por horas a fio. Depois que a educação domiciliar terminou, fui matriculado numa pequena escola cristã onde, o que não deve ser uma surpresa, eu não me encaixava muito bem. E quando enfim tomei jeito, entregando os trabalhos no prazo e consciente do valor de uma boa responsabilidade clerical, meus pais decidiram se divorciar. Estou contando tudo isso só para ilustrar como minha adolescência foi uma bosta. Perdi todos os meus amigos, meu ambiente, direitos legais e família num intervalo de 9 meses. Como diria a psicóloga que me atendia aos 20 e poucos anos, foram eventos traumatizantes pra cacete. E eu passaria uma década e mais um pouco tentando entendê-los e deixar de ser um bestinha egoísta e arrogante. O problema com a minha vida doméstica naquela época não foram todas as coisas horríveis que foram ditas e feitas, e sim tudo que deveria ter sido dito e feito, mas não foi. Minha família ignora problemas como Warren Buffett ganha dinheiro ou Michael Jordan enterra no basquete. Somos os melhores nisso. A casa podia estar pegando fogo e diríamos, não, está tudo bem, só um pouco quente aqui, talvez, mas, sério, tudo bem. Quando meus pais se divorciaram, não houve pratos quebrados, portas batidas, nem discussões histéricas sobre quem chifrou quem. Depois que garantiram para mim e para o meu irmão que não era culpa nossa, eles abriram para perguntas. Sim, você deu direito. Sobre a logística da nossa nova vida. Nenhuma única lágrima foi derramada. Nenhuma única voz foi erguida. O máximo que meu irmão e eu chegamos de entrever a vida emocional declinante dos nossos pais foi o esclarecimento de que ninguém traiu ninguém. Ah, que ótimo. O ar estava meio abafado ali na sala, mas tranquilo, tudo certo. Meus pais são boas pessoas. Eu não os culpo por nada disso, pelo menos não mais. E amo muito os dois. Eles têm a própria história, a própria jornada e os próprios problemas, como todos os pais. Como os pais deles tinham e assim por diante. E como todos os pais, os meus, com as melhores intenções, transmitiram para mim alguns dos seus problemas, o que provavelmente também farei com meus filhos. Quando passamos por eventos traumatizantes pra cacete, como esses, começamos a achar inconscientemente que não podemos resolver alguns dos nossos problemas. Essa suposta incapacidade, por sua vez, nos deixa infelizes e indefesos. E tem mais uma consequência. Se temos problemas insolúveis, nosso inconsciente conclui que somos, em certos aspectos, muito especiais ou muito imperfeitos, que somos diferentes de todos os outros e que as regras não se aplicam a nós. Simplificando, nos tornamos arrogantes. O sofrimento que passei na adolescência me colocou num caminho de arrogância que segui por boa parte do início da vida adulta. Enquanto a arrogância de Jimmy se manifestava no âmbito profissional, em que ele forjava um enorme sucesso, a minha se manifestava em meus relacionamentos, especialmente com as mulheres. Meu trauma girava em torno da intimidade e aceitação. Então eu sentia a necessidade constante de provar a mim mesmo que era amado e aceito. Como resultado, comecei a correr atrás de mulheres como um viciado em pó se jogaria sobre um boneco de neve feito de cocaína, fazendo amor em êxtase para imediatamente depois sufocar qualquer sentimento. Virei um galinha, imaturo e egoísta, embora às vezes charmoso, e passei quase uma década colecionando uma longa série de relacionamentos superficiais e doentios. Não era exatamente sexo o que eu queria, embora essa parte fosse divertida. Era a validação. Eu era desejado, amado, pela primeira vez na vida, desde que me entendia por gente. Eu tinha valor. Meu desejo de validação logo virou um hábito mental de exagerar a minha importância e de ser autoindulgente demais.
Eu me sentia no direito de dizer ou fazer o que quisesse, de trair a confiança das pessoas, de ignorar sentimentos e depois me justificava com desculpas esfarrapadas. Embora esse período tenha tido seus momentos de diversão e emoção, embora eu tenha conhecido algumas mulheres maravilhosas, minha vida era meio que um constante caos. Vivia desempregado, dormindo no sofá de amigos ou morando com minha mãe, bebendo muito mais do que deveria, me afastando de vários amigos, e quando conheci uma mulher de quem realmente gostava, meu egocentrismo não demorou a estragar tudo. Quanto mais profunda é a dor, mais impotentes nos sentimos diante dos problemas e mais arrogantes ficamos em compensação. Essa arrogância pode funcionar de dois jeitos. 1. Eu sou incrível e vocês são uns merdas, então mereço tratamento especial. 2. Eu sou um merda e vocês são incríveis, então mereço tratamento especial. Por fora são mentalidades opostas, mas por dentro é o mesmo recheio cremoso de egoísmo. Na verdade, é comum ver gente arrogante alternando entre um pensamento e outro. Ou estão no topo do mundo ou o mundo desabou sobre eles, dependendo do dia ou de como estão lidando com seu vício naquele momento. Grande parte das pessoas percebe na hora que alguém como Jimmy é um completo imbecil narcisista porque ele deixa bastante óbvia sua autoestima delirante. O que a maioria não identifica como arrogância é o comportamento daqueles que se sentem sempre inferiores e indignos do mundo. Interpretar tudo na vida como vitimismo constante exige tanto egoísmo quanto a atitude oposta. A mesma quantidade de energia e de autocentrismo delirante são necessários tanto para acreditar que você tem problemas insuperáveis, quanto que você não tem problema algum. A verdade é que não existem problemas únicos e pessoais. Se você tem um problema, é provável que milhões de outras pessoas já tenham passado por isso antes de você. Estão passando agora ou virão a passar no futuro, inclusive conhecidos seus. Isso não diminui o problema nem anula a dor. Isso não significa que você não é legitimamente uma vítima em algumas circunstâncias. Significa apenas que você não é especial. Geralmente, essa constatação de que você e seus problemas não são mais graves ou mais dolorosos que os dos outros é o primeiro passo, assim como o mais importante, para resolvê-los. Mas parece que cada vez mais gente, principalmente entre os jovens, esqueceu isso. Professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional e um excesso de demandas egoístas nos jovens de hoje. Não é incomum um livro ser retirado do currículo de uma turma apenas porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Palestrantes e professores são destratados e banidos do campus por pecados tão banais quanto sugerir que talvez determinadas fantasias de Halloween não sejam tão ofensivas assim. Orientadores educacionais observam uma quantidade maior do que nunca de alunos exibindo sinais graves de abalo emocional após experiências comuns da vida acadêmica, como discutir com o colega de quarto ou tirar uma nota baixa. É estranho que, numa época em que estamos mais conectados do que nunca, a arrogância esteja tão em alta. Algo na tecnologia recente parece permitir que a nossa insegurança jorre aos borbotões, de maneira inédita. Quanto maior a liberdade de expressão, maior nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós ou nos chatear. Quanto mais expostos ficamos a pontos de vista diferentes, mais nos incomodamos por eles existirem. Quanto mais fácil e livre de problemas nossa vida se torna, mais nos sentimos no direito de que fique ainda melhor. Os benefícios da internet e das redes sociais são, incontestavelmente, fantásticos. Este é o melhor momento da história para se viver por diversas razões, mas talvez tais tecnologias estejam gerando efeitos colaterais inesperados na sociedade. Talvez as mesmas tecnologias que libertaram e instruíram tanta gente estejam inflando a importância que damos a nós mesmos.